Evelina Marques tinha 31 anos e naquele início de terça-feira, 2 dias antes do Dia de Ação de Graças, uma mensagem no telemóvel partiu seu dia em Lisboa. Sentada no seu escritório, com uma chávena de café já fria e uma folha com a escala de pessoal para as festas de fim de ano espalhada sobre a mesa, ela coordenava a complexa engrenagem da Marques Gastronomia, um grupo com 7 restaurantes, 2 empresas de catering e quase 200 funcionários preparando-se para um dos dias mais agitados do ano. A mensagem veio da mãe, curta e cortante, como uma navalha a pressionar a pele. Evelina, decidimos que este ano o Dia de Ação de Graças é só para família. Procura outro sítio para jantar. A reserva no pátio da avó é só para a família verdadeira. Mãe. Evelina relê as palavras, o peito apertando-se como se uma mão invisível o esmagasse. Família apenas. A verdadeira família. As palavras doíam, ainda que uma parte dela já se tivesse preparado para isso. A mãe tinha sempre um jeito peculiar de cortar com crueldade disfarçada de honestidade. Mas desta vez não era descuido, era exílio deliberado. Com os dedos a tremer, Evelina abriu o sistema de reservas e escreveu Marques. A ironia sorriu-lhe da tela. Marques, mesa para 12 pessoas, quinta-feira, 16h20, sala privada, menu premium, harmonização de vinhos, arranjos florais sazonais, reserva feita em nome da senhora Marques. Ela tinha sido excluída do jantar de ação de graças, mas a mãe escolheu o melhor restaurante da sua cadeia, o pátio da avó, para a grande celebração familiar. Por um longo momento, Evelina ficou em silêncio, a absurda situação a pesar como o chumbo. A família desconhecia que aquele restaurante onde queriam ostentar era seu, que a experiência que reservavam com tanta antecipação fora criada pela filha que eles desprezavam como uma desilusão. Evelina recostou-se na cadeira, olhando pela janela alta para a sala de jantar abaixo. O espaço pulsava energia, os chefes moviam-se numa coreografia precisa, os empregados poliam copos até brilharem, e a cozinha exalava aromas de alho, alecrim e pão fresco. O pátio da avó era o testemunho vivo dos seus sacrifícios, das noites sem dormir, da sua recusa incessante em desistir. Para a família, ela era apenas Evelina, a filha que abandonou a faculdade de Direito para perseguir os seus food trucks malucos. O telefone vibrou. Era o seu gerente geral, Marco, voz calorosa e profissional. Bom dia, Evelina. Preparada para a semana louca, engoliu em seco e respondeu, Marco, precisamos falar da reserva da família Marques para quinta-feira. Claro. Mesa para 12, sala privada, pacote prêmio. A tua mãe estava entusiasmada quando reservou. Disse que seria uma celebração familiar perfeita. O nó no peito apertou-se. Uma celebração familiar perfeita sem ela. Tenho de cancelar essa reserva, disse. Houve uma pausa audível. Cancelar? Evelina, é terça-feira e o Dia de Ação de Graças é daqui a 2 dias. Sei. Quase 3.000 euros em reservas. A comida já está encomendada, a equipa atribuída, a sala decorada. Eu cubro os custos, mas a reserva tem de ser cancelada. A voz de Marco baixou. Posso perguntar por quê? Algum problema com o pagamento? É pessoal. Liga a senhora Marques e diz-lhe que o pátio da avó não pode acomodar o grupo dela. Silêncio. Depois a voz dele voltou, mais lenta. Sabes que encontrar uma mesa para 12 pessoas no Dia de Ação de Graças vai ser quase impossível para eles. Riu-se amargamente. Tenho a certeza que se desenrascaram. Quando a chamada terminou, Evelina voltou à janela. O restaurante brilhava com a antecipação das festas, a equipa movia-se confiante, alheia ao drama privado que se desenrolava por trás da calma da sua líder. Para eles, Evelina era uma construtora, uma líder que subira da precariedade dos caminhões de comida até as estrelas Michelin. Para a família, era apenas a filha que trabalhava nos fins de semana e feriados, a que nunca casou, a que não lhes dava a narrativa de sucesso que queriam ouvir. Achavam que as suas escolhas diminuíam. O telefone vibrou outra vez. Mensagens dos irmãos. A mãe contou-me o que se passou. Estás bem? Queres vir jantar à nossa casa? A mãe só quer um jantar simples este ano. Não leves a peito. Cada mensagem era um penso rápido sobre uma ferida aberta. Confortos superficiais que evitavam a crueldade do cerne. A mãe queria que Evelina estivesse ausente. Todos sabiam que era errado,
mas ninguém ousava desafiar. Evelina ignorou as mensagens. O seu coração batia agora com um ritmo de aço. Aquele ano não terminaria como os outros, em silêncio e submissão. Num telefonema, a voz da mãe tremia. Evelina, aconteceu uma coisa terrível. Cancelaram a reserva no pátio da voz 2 dias antes do jantar. Podes acreditar? Era perfeita, tudo arranjado e agora está estragado. O tio Roberto vem amanhã, a prima Maria está a caminho. Todos iam estar lá. Tu trabalhas no ramo, conheces alguém que possa ajudar a encontrar um sítio elegante para o jantar? Evelina olhou para o teto, a ironia quase a cegar. A mãe que a excluir agora pedia-lhe para salvar o seu feriado. Posso conhecer algumas pessoas, respondeu cuidadosamente. Que tipo de sítio procuram? Algo impressionante. Sabes como o tio Roberto gaba-se dos filhos. Queríamos mostrar à família que estamos bem. O pátio da avó era perfeito. Exclusivo. 3 estrelas. Estávamos tão entusiasmados para contar a todos que íamos jantar lá. Evelina apertou o telemóvel. Impressionante. Exclusivo. Perfeito. Nenhuma palavra sobre amor. Nenhuma palavra sobre família. Vou ver o que posso fazer, disse. E, enquanto pendurava, um fogo ardia-lhe no peito, dor e determinação em partes iguais. Se a família queria espetáculo, então talvez fosse hora de subir ao palco. A cortina ia abrir-se. Naquela quarta-feira de manhã em Lisboa, o ar fresco trazia um leve cheiro a mar e castanheiros, mas dentro do escritório de Evelina Marques, o ambiente era de pura tensão e preparação. O sol iluminava suavemente a sala, realçando o contraste entre a sua roupa sóbria e o brilho intenso dos seus olhos determinados. Vestia um vestido midi de seda verde escuro, que caía suavemente sobre as suas curvas, realçando a cintura fina sem ser demasiado revelador. Os sapatos de salto médio de camurça castanha davam-lhe confiança e estabilidade, enquanto um colar delicado de ouro com um pequeno pendente de folha lhe descansava no pescoço, quase como um talismã. O cabelo castanho escuro estava apanhado num coque elegante, deixando à mostra a linha do pescoço e as orelhas adornadas com pequenos brincos de pérola. Havia uma sensualidade discreta em cada gesto seu, uma segurança que vinha da experiência e de uma paixão inabalável. O telefone voltou a tocar, era Marco, o gerente-geral, com a voz firme e profissional que já conhecia tão bem. Evelina, falei outra vez com a tua mãe. Ela está desesperada. Disse que este cancelamento está a arruinar o feriado dela. Tem familiares a chegar, não quer admitir que está sem solução. Pediu-me para tentar encontrar outro restaurante, mas tudo está esgotado. Mesmo assim, acredita que vais resolver isto. Ela não quer que ninguém saiba que estava sem opções. Evelina respirou fundo, sentando-se novamente na cadeira de couro atrás da secretária. Marco, o que acha de reativarmos a reserva? Mas com uma condição, a mesa deixa de ser para 12 e passa a ser para 13. O quê? Estás a dizer que vais juntar-te a eles? Depois de te terem excluído, ela sorriu com um ar irônico. Exatamente. Se querem um jantar perfeito, vão ter que me aturar. Marco riu-se, o som mais leve a atravessar a linha telefônica. Isso é audacioso. Mas também é justo. Durante o resto da manhã, Evelina fez chamadas discretas, alinhando detalhes com fornecedores e equipa, ajustando menus e horários. Cada ligação era uma pequena vitória contra a humilhação que a sua família lhe tinha imposto. Sentia a adrenalina a crescer, misturada com uma ponta de ansiedade e excitação. Afinal, aquele não seria apenas mais um jantar, seria o seu palco. À hora do almoço, decidiu sair para uma breve caminhada pelo Chiado. As ruas vibravam com turistas e lisboetas, as esplanadas cheias e o som do fado a ecoar ao longe. Passou por uma loja de vinhos e não resistiu a entrar. Escolheu uma garrafa de um tinto alentejano, encorpado, prometendo a si mesma que serviria naquela noite para brindar a sua própria conquista. No regresso, a sua mente voava entre estratégias e memórias. Lembrava-se das vezes em que, jovem, ajudara na pequena banca de petiscos da família, dos olhares desconfiados dos irmãos, do silêncio cortante da mãe quando falava dos seus food trucks. Agora, o que era um sonho ridicularizado transformará-se num império gastronômico. Quando voltou ao escritório, encontrou Marco à sua espera.
Ele trouxe um sorriso cúmplice e um tablet com a confirmação. A reserva estava reativada para 13 pessoas, com todos os preparativos ajustados. Pronta para o espetáculo? Perguntou Marco. Evelina encarou, os olhos a brilhar. Mais que pronta. Eles vão finalmente ver quem eu sou. Mas no fundo da sua mente, uma sombra persistia. Perguntava-se o que aconteceria quando a cortina caísse. Estariam eles preparados para a verdade? Ou prefeririam voltar à mentira confortável? Enquanto a tarde avançava, o sol começava a descer por trás dos telhados de Lisboa, tingindo o céu de tons laranja e púrpura. Evelina preparava-se para entrar naquele jogo de aparências e revelações. O palco estava montado, as luzes a brilhar, e a sua história prestes a ser contada. Mal sabia ela que, naquela noite, o que parecia ser apenas um confronto familiar iria desencadear um segredo ainda mais profundo, escondido por detrás das fachadas polidas e dos sorrisos ensaiados. Um segredo que ameaçaria não só o jantar, mas todo o legado da família Marques. E no silêncio do restaurante, antes da tempestade, um garçom encontrou um envelope discreto, esquecido numa das mesas reservadas. Dentro, uma carta escrita à mão, com uma mensagem que ninguém esperava: a verdade tem um preço. Estão todos convidados para pagar. O dia começava a escurecer em Sintra, enquanto Evelina Marques terminava os últimos preparativos no seu escritório, situado no 5º andar de um edifício antigo com vista para a serra. A luz suave e dourada que entrava pela janela realçava o brilho do seu vestido azul marinho, justo na cintura e com uma fenda lateral subtil que deixava entrever as pernas torneadas. Nos pés, uns sapatos de salto alto em pele envernizada preta, que a faziam sentir-se poderosa e irresistível, embora sempre com um toque de elegância contida. Um relógio clássico adornava o seu pulso esquerdo, e um par de brincos de ouro, discretos mas sofisticados, refletiam a luz do fim da tarde. Marco, o seu gerente geral, entrou na sala com um sorriso nervoso e uma pasta de documentos nas mãos. Evelina, está tudo pronto para esta noite. A equipe está motivada e o chefe confirmou o menu exclusivo. A reserva para 13 está confirmada, e a sala privada tem uma decoração especial, com velas e flores brancas. Vai ser um jantar inesquecível. Evelina assentiu, sentindo o peso da responsabilidade e da emoção. Obrigada, Marco. Esta noite não é apenas sobre comida, é sobre mostrar quem eu realmente sou. Eles vão ver que não sou a filha esquecida, mas a mulher que construiu tudo isto. Marco olhou para ela, um brilho de admiração nos olhos. Sabes que isto vai mudar tudo. Não só para eles, mas para ti também. Ela sorriu com um toque de ironia. E espero que seja para melhor. Ou pelo menos, que não seja pior. Enquanto o sol desaparecia por detrás das colinas, Evelina sentou-se junto à janela, observando as luzes da vila acenderem-se lentamente. A cidade parecia respirar numa calma enganadora, mas ela sabia que dentro de horas, tudo iria explodir em emoções contidas, palavras não ditas e segredos revelados. Quando o relógio marcou as 19h30, o primeiro dos convidados chegou, o irmão mais velho, Miguel Marques, com seu fato cinzento impecável e o olhar de quem está sempre a julgar. Seguiu-se a irmã mais nova, Ana, que trazia o seu filho ao colo, vestida com um casaco de lã bege e botas de couro, tentando esconder o nervosismo atrás de um sorriso forçado. O pai, José, apareceu com o seu ar cansado, mas com uma camisa bem passada e um sorriso discreto, enquanto a mãe, Margarida, entrou com um vestido vermelho escuro, maquilhagem perfeita e um perfume inconfundível de jasmim. Evelina esperava no fundo da sala, vestida para o confronto, quando a mãe a viu e arregalou os olhos, seguida por um sorriso tenso. Evelina, estás aqui, murmurou, quase sem acreditar. Sim, mãe. Mesa para 13, lembra? Respondeu ela, caminhando com passo firme até ao centro da sala, sentando-se no lugar que sempre devia ter ocupado. A tensão instalou-se como uma nuvem pesada sobre a mesa. Conversas superficiais começaram, com Miguel a falar dos seus casos no tribunal, Ana a contar histórias do filho, e Margarida a tentar manter a postura de anfitriã perfeita. Mas os olhares furtivos e os sorrisos contidos denunciavam o desconforto. Quando o tio Roberto chegou, imponente sempre pronto para o espetáculo, abriu a conversa com uma gargalhada alta. Ora bem, Evelina, dizem que és a nova rainha da gastronomia. Ainda andas atrás dos teus food trucks,
Evelina sorriu, um brilho de desafio nos olhos. Na verdade, tio, esses food trucks foram só o começo. Hoje, tenho 7 restaurantes e 2 empresas de catering. Estamos a falar de milhões de euros em receitas. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Margarida engoliu em seco, enquanto Miguel olhou para o copo de vinho como se fosse a coisa mais interessante do mundo. O jantar continuou, cada prato uma obra-prima da cozinha, mas o verdadeiro espetáculo estava nas palavras e nos olhares. Evelina respondia as perguntas com confiança, desmontando preconceitos e revelando seu verdadeiro valor. Quando a sobremesa chegou, uma tarte de abóbora com gelado de canela, Margarida aproximou-se, a voz trêmula: Evelina, por que nunca nos contaste tudo isto? Ela encarou a mãe, firme. Por que nunca perguntaram? E quando fizeram? Esperavam uma história pequena, uma desculpa para me excluir. Margarida baixou o olhar, lágrimas a brilharem nos cantos dos olhos. Eu estava assustada. Achava que o tio Roberto nos ia julgar, que ias fazer-nos parecer pequenos. Evelina sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Mas não era isso que importava, mãe. O que importa é sermos família. A conversa continuou, mais aberta, mais verdadeira. Mas no meio da reconciliação, um garçom aproximou-se discretamente e entregou a Evelina um envelope lacrado. Ela abriu-o sem mostrar o conteúdo, apenas os seus olhos escuros brilharam com uma mistura de surpresa e inquietação. Leu a mensagem interior, num sussurro quase inaudível: nem tudo que reluz é ouro, Evelina. Há sombras no nosso passado que ainda não viste. O ar ficou denso. E mesmo com a música ambiente suave e as velas a tremeluzir, um frio percorreu a espinha da empresária. A noite que prometia ser uma vitória transformou-se numa promessa de mistério. Por quê? Por trás das luzes e dos sorrisos, havia segredos que ameaçavam abalar não só a família Marques, mas todo o império que Evelina tinha construído. E enquanto o relógio marcava a meia-noite, a pergunta pairava no ar: quem estava a jogar um jogo mais perigoso? A filha rejeitada ou as sombras do passado que se recusavam a ficar enterradas? A madrugada caía sobre Sintra quando Evelina Marques se retirou para o seu apartamento no centro histórico, ainda com o envelope misterioso nas mãos. O silêncio da casa antiga contrastava com a agitação da noite e o sussurro inquietante daquela mensagem que prometia mais do que simples segredos familiares. Vestida num robe de cetim vermelho escuro que deslizou suavemente pelo seu corpo, destacando a sua pele clara e as curvas elegantes, Evelina sentou-se junto à janela, os pés descalços tocando o chão frio de madeira. O cabelo solto caía em ondas suaves sobre os ombros, enquanto os olhos escuros fixavam a carta, tentando decifrar o enigma. A mensagem era simples, mas carregada de ameaça: nem tudo que reluz é ouro, Evelina. Há sombras no nosso passado que ainda não viste. As palavras repetiam-se na sua mente como uma melodia dissonante. Quem teria deixado aquilo? E que sombras seriam essas? Antes que pudesse pensar mais, o telefone tocou. No visor, o nome era desconhecido. Alô? Atendeu, a voz firme apesar da apreensão. Do outro lado, uma voz masculina, calma mas carregada de significado: Evelina Marques, cuidado com o que está prestes a descobrir. Nem todos na sua família são o que parecem. Amanhã, tudo poderá mudar. A ligação terminou abruptamente, deixando um frio que subiu pelo seu pescoço até ao couro cabeludo. Ela respirou fundo, tentando afastar o medo, mas algo dentro dela despertava, uma mistura de curiosidade e determinação. Afinal, não era a primeira vez que enfrentava desafios. Na manhã seguinte, o sol tímido iluminava as ruas estreitas de Sintra e Evelina entrou em um pátio da avó para iniciar mais um dia de trabalho. A equipa cumprimentou-a com sorrisos e olhares de respeito, mas Evelina mal conseguia concentrar-se. Durante o almoço, recebeu um e-mail anônimo com fotografias antigas da família Marques, imagens nunca antes vistas que mostravam momentos escondidos, olhares trocados em segredo, encontros clandestinos e rostos que pareciam carregar mais do que memórias felizes. Enquanto observava as imagens, uma voz na sua mente sussurrava: há mais para descobrir. E alguém quer que saibas. Mais tarde, no seu escritório, Marco entrou com um dossiê pesado nas mãos. Encontrei isto nos arquivos da empresa, disse, depositando na mesa com cuidado. São documentos antigos, contratos, e-mails internos e algumas cartas que indicam que o Império Marques pode ter sido construído em cima de mentiras e trapaças. Evelina olhou para o dossiê, o coração a bater mais rápido. Precisamos saber a verdade, Marco.
Mesmo que doa ponto enquanto folheava as páginas, percebeu que a sua batalha não seria apenas por reconhecimento, mas por justiça, por limpar o nome que lhe tinham tentado roubar ponto, mas a pergunta permanecia: quem estaria por trás dessas sombras? E até onde estaria disposta a ir para proteger a sua família, e a si mesma? Naquela noite, antes de adormecer, Evelina olhou para o espelho do quarto, o reflexo dela mesma encarar com olhos desafiadores. Nem tudo que reluz é ouro, murmurou. Mas eu vou brilhar, custe o que custar. E enquanto as luzes da vila se apagavam, uma nova história começava a ser escrita, uma história de poder, segredos e uma mulher determinada a transformar cada sombra em luz. Mas no silêncio, a última página da noite fechava-se com uma promessa inquietante: o passado nunca descansa, e o próximo capítulo ainda estava por revelar. O sol nascente tingia de dourado as ruas estreitas de Sintra quando Evelina Marques entrou no seu restaurante O Pátio da Avó, com o dossiê antigo ainda a pesar na sua mente. O vestido de seda bordô que usava destacava-lhe a silhueta esguia, abraçando a cintura e deslizando até as coxas, onde uma fenda discreta dava um toque de ousadia elegante. Os sapatos de salto em pele castanha completavam o conjunto, conferindo-lhe uma postura altiva que poucos ousavam desafiar. O cabelo solto ondulava-lhe pelos ombros, e os brincos de ouro reluziam à luz matinal, como um lembrete do seu poder silencioso. A equipa recebia-a com olhares de admiração e curiosidade, mas Evelina estava concentrada numa missão que ia muito além da gestão do restaurante. O dossiê revelava que os alicerces do Império Marques estavam manchados por segredos obscuros, e a sua determinação em descobrir a verdade crescia a cada página virada. Ao longo do dia, recebeu mensagens anônimas e sinais subtis, como se alguém estivesse a observá-la, a testar os seus limites. Um sinal claro de que a verdade que procurava poderia ser perigosa, não só para ela, mas para toda a família. Quando o relógio marcou o início da tarde, Marco entrou com um envelope sem remetente, entregando-o com um ar preocupado. Isto chegou há pouco. Parece ser de alguém que sabe mais do que deveria. Evelina abriu o envelope cuidadosamente e retirou uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava um homem desconhecido, com um olhar intenso e uma expressão que mesclava orgulho e segredo. No verso, uma frase escrita à mão: nem todos os nomes na família são verdadeiros. Procura pelo André. O nome ecoou na sua mente como um enigma. André? Quem seria? Um parente esquecido, um inimigo oculto, ou alguém com as peças que faltavam no puzzle? Naquela noite, incapaz de afastar o mistério, Evelina decidiu visitar a antiga casa dos Marques na periferia de Sintra. O edifício estava meio abandonado, com as janelas empoeiradas e as portas rangendo ao vento. A atmosfera carregava um misto de nostalgia e ameaça. Vestida de forma simples, com uma blusa branca transparente que deixava entrever a pele lisa dos ombros e umas calças pretas justas que realçavam a sua figura, Evelina caminhava com cautela pelos corredores, os saltos altos ecoando no chão de madeira. Um colar prateado pendia-lhe no pescoço, um contraste subtil com a sua pele morena. No sótão, encontrou uma caixa antiga, cheia de cartas, fotografias e documentos. Entre eles, uma carta selada com tinta vermelha. Ao abrir, leu palavras que a fizeram gelar: Evelina, a verdade que procuras tem um custo. André não é apenas um nome. É o segredo que pode destruir ou salvar tudo. Confia em quem menos esperas. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, enquanto uma voz na sua cabeça sussurrava: quem será esse André? E quem lhe enviou esta carta? Antes que pudesse reagir, o som de passos apressados ecoou no corredor. Alguém se aproximava. Evelina agarrou a caixa, escondendo-a por baixo do casaco, e preparou-se para enfrentar o inesperado. Ao abrir a porta, deparou-se com uma figura alta, vestida de negro, o rosto parcialmente escondido pela sombra de um capuz. Procura as respostas, Evelina, disse a voz grave e calma. Mas nem todas as verdades são para serem reveladas. Às vezes, o silêncio é a única proteção. Ela recuou, o coração a bater forte, mas a determinação a arder nos olhos. Não vou parar até descobrir tudo. Nem que isso signifique enfrentar quem quer que seja. Desconhecido sorriu, um gesto frio e enigmático. Então prepara-te. Porque o próximo passo pode mudar tudo. E desta vez, não há volta atrás. Evelina fechou a porta atrás de si, sentindo o peso da noite cair sobre os ombros, consciente de que estava a entrar num jogo perigoso, onde a verdade poderia ser a sua salvação.
Ou a sua perdição. Enquanto a lua iluminava tenuemente a velha casa, uma pergunta pairava no ar: estaria Evelina pronta para enfrentar as sombras do passado, e os fantasmas que ainda a perseguiam?